Uma alegria estar com vocês na casa do Senhor, para glorificar o nosso Deus. Uma das características de Paulo, apesar dele ter sofrido muito, ter muitas dificuldades, foi uma intensa alegria no Senhor. Ele diz em Filipenses 4:4: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por alguma coisa, por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa alegria é algo que só Deus consegue colocar nos nossos corações. E essa alegria que glorifica a Ele. Quando o nosso desejo, nossa alegria, nosso deleite é nele, apesar das coisas estarem difíceis ou bons, mas que a nossa alegria traz grande honra para Ele. E na nossa adoração é a mesma coisa. Então vamos cantar glória ao nosso Senhor. Geração que dança por causa da tua misericórdia, ó Deus, tua misericórdia, ó Deus. E seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus. Nos faz dançar com toda a força, celebra, dançaremos, gratos por teu amor. A tua glória nos faz cantar, por toda a terra te exalta, cantaremos, glórias a ti, Senhor. Quero conhecer, não podemos nos calar, e seremos a geração que dança por causa da tua misericórdia, ó Deus, tua misericórdia, ó Deus. E seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus. Seremos a geração que dança por causa da tua misericórdia, ó Deus, tua misericórdia, ó Deus. E seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus.
Jesus, Filho de Deus, a Jesus, Filho de Deus. Abram as portas, deixem lugar para o Rei da Glória entrar, e pra sempre reinará. Abram as portas, deixem lugar para o Rei da Glória entrar, e pra sempre reinará, e pra sempre reinará. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás. Que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, que o teu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás. Que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus.
alegra-te sobre mim. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás. Alegra-te sobre mim, alegra-te sobre mim, Senhor. Alegra-te sobre mim, Senhor. Alegra-te sobre mim, Senhor. Alegra-te sobre mim, Senhor. Pai, que os nossos corações possam exaltar o Seu nome, possam exaltar a Sua grandeza, a Sua glória, a Sua graça. Que o Senhor possa, Senhor, se alegrar naquilo que o Senhor tem feito aqui na terra, com o Teu povo, para a Tua glória e para a Tua honra. Que o nosso louvor seja agradável a Ti, Senhor. Não porque nós merecemos algo, mas porque o Senhor merece tudo. Oramos isso em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Bom dia, igreja, graça e paz, seja com cada um de vocês nesta manhã, que esta manhã seja um tempo onde possamos ouvir a voz de Deus, depois de termos esse tempo inspirador e abençoado de louvar a sua grandeza e a sua majestade, que o Senhor também fale aos nossos corações e que você possa estar atento àquilo que Deus quer falar com você nesta manhã. Um momento especial que sempre nós temos e para nós é realmente especial e importante é conhecer as pessoas que nos visitam pela primeira vez. E se esse é o seu caso, nós gostaríamos que você ficasse em pé no seu lugar, só para que nós pudéssemos te identificar, você não vai precisar falar nada, e nós gostaríamos de entregar uma lembrança para você. Então, se você nos visita hoje pela primeira vez, eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar. Temos uma família aqui, sejam muito bem-vindos. Temos mais alguém nos visitando? Ok, então sejam muito bem-vindos, que Deus possa abençoar vocês nesta manhã. Obrigado pela presença de vocês. Se vocês pertencem a uma igreja, levem o nosso abraço. Se vocês estão procurando um lugar para congregar, que vocês possam considerar este lugar como possibilidade da família de vocês. Mas sejam muito bem-vindos nesta manhã e que Deus abençoe vocês. Alguns avisos importantes para nós, da nossa vida de igreja, lembrando as mulheres que nessa terça-feira a reunião é à tarde, né, a partir das 14h30. Quarta-feira nós temos a nossa reunião de oração às 19h30. E depois da reunião de oração, a partir das 20h30, temos o ensaio do coral. Tá? Então, você que está participando do coral, ou que ainda não está participando, dá tempo ainda, gente. Então, se você não está participando e quer fazer parte do coral de Natal, é só chegar aqui na quarta-feira, já chega 19h30 para esse tempo de oração, e depois já fica para soltar a voz, né, para ensaiar para o nosso ensaio do coral. E o ensaio do coral também no sábado, a partir das 10 horas da manhã. Então, quarta, às 20h30, e no sábado, a partir das 10 horas da manhã. E já um aviso para os homens, para você anotar na sua agenda, para não esquecer, no último sábado, no dia 29, nós teremos o nosso Café dos Homens. Nós vamos falar isso com mais detalhes depois, mas já fica atento aí que no último sábado você tem um compromisso, você que é homem, a partir das 8h30. Tá? Isso é aberto a todos, inclusive aos nossos visitantes. Você pode participar, então, de qualquer uma dessas programações de mulheres, oração e Café dos Homens. Agora nós vamos ter o nosso momento missionário. Eu gostaria de chamar a Marlizinha aqui, que vai nos dirigir nesse tempo.
Talvez você tenha dito, mas eu nunca vi essa mulher, o que ela está subindo aí? Eu também sou um pouco visitante nesse culto da manhã, viu? Esse ano, pelo menos, eu não tinha, mas à noite eu tenho vindo, sabe? Então, participo. Queridos, e você que está nos visitando, não só a família aí que está bonita nos visitando, gostei do teu laço laranja. Eu acho que no próximo domingo eu vou vir com um laço laranja aqui, cabelo branco, vai ficar bonito, né? Carinha dela. Queridos, né, estamos, por incrível que pareça, chegando ao final do ano, né? Já estamos no último trimestre do ano, e você talvez esteja perguntando, você que não é da casa há mais tempo, o que significam essas caixas? Primeiro, essas caixas têm a ver, né, como o pastor Marcelo me anunciou, como do momento missionário, eu participo do Conselho de Missões, e nós, Nova Aliança, há alguns anos temos desenvolvido este cuidado para com os nossos missionários, enviando, né, uma caixa de Natal com alguns presentinhos, né? Uma época eram para todas as parcerias. Atualmente nós estamos fazendo uma divisão, depois já explico para você, não é acepção de pessoas, é só divisão, né? Estas caixas aqui é fruto de equipe, elas não brotaram aqui. Primeiro, né, nós o Renato Miller nos doou há alguns anos, eles tinham uma gráfica e estava fechando, ele nos doou caixas. E nós do conselho, como nós usamos todo final do ano, nós, né, guardamos, não sabíamos muito bem como é que ia acontecer. Então, estas são as últimas caixas de doação ainda da Grafivem, né, a antiga gráfica deles. Mas elas estavam desmontadas. Aí, nós, Conselho de Missões, começamos a ver a agenda e tem que começar a colocar, não sei o quê. E tem uma pessoa extremamente preciosa que nos ajuda e faz parte dessa equipe, que é o Rubens, aquele senhor que te recebe ali no estacionamento, que é da portaria, é o Rubens que monta estas caixas para nós. Trabalho de equipe. Hoje nós trouxemos para cá, a Maria Ângela me ajudou, trouxe algumas, porque, na realidade, nós temos 16 caixas que estão lá no salão, na recepção do Salão Verde, né, porque à noite o culto acontece lá, então nós deixamos mais lá. Mas você que frequenta e que é assíduo, né, no culto da manhã, você precisava saber para também poder fazer parte dessa equipe, porque, como eu disse, é uma equipe. Renato Miller, Rubens, montando as caixas, a secretária da igreja fazendo as cópias, a secretaria do Conselho de Missões, que é muito bem realizada através da Mirta, preparando esses slides, e até fazendo planilhas, com idade de filhos e tudo, para que você, no momento que o Senhor, tenho certeza que o Senhor vai tocar no teu coração. Né? Porque, nesse tempo, a gente quer participar de alguma maneira. E nós temos uma família missionária grande. E que nós não podemos, uma só família, encher as 16 caixas. Por isso, eu dou algumas dicas para você. Se você participa de um grupo familiar, pense na parceria pela qual vocês oram. Se você tem filhos pequenos, olhe as caixas que têm crianças. Porque nós não podemos, nós estamos vivendo um tempo onde eu acho que é quase impossível você, por mais o coração maior que você tenha, querer dizer, eu quero dar um presente em todas as caixas. Não precisa. Porque é equipe, é corpo. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, as 16 caixas vão ficar cheias. Mas não precisa você assumir a responsabilidade de trazer para todas as caixas. Então, vocês viram aqui alguns slides, que até eu esqueci que eles estavam lá, né? Sabe como é, né? Cabelo branco, né? Mas aqui são, né, declarações dos nossos parceiros que recebem caixa ao longo dos anos, e é alegria. Eu não sei você, mas eu amo receber presente.
E o meu presente pode dizer, às vezes, ser só um cartão de aniversário. Esse é um cartão de Natal, porque tem a ver com as nossas caixas. E os nossos missionários e as nossas famílias missionárias não são diferentes. Eles amam, e principalmente aquelas que têm crianças. Olha a alegria, né, deles ao receber a caixa de Natal. Ela vai estar exposta a partir de agora, nesse domingo, dia 16, até o domingo, dia 27 de novembro. Porque depois, como nós precisamos enviar, e para que elas não cheguem nem para a Páscoa, então nós temos que enviar, né, final de dezembro, início de dezembro, principalmente em alguns lugares, porque atualmente, aí vem aquela explicação que eu falei, atualmente nós só enviamos caixas para os nossos parceiros que moram no Brasil. Os nossos parceiros internacionais, por várias situações que não vem o caso agora explicar e tomar mais tempo, nós decidimos, Conselho de Missões, nós mandamos um presente em dinheiro para eles, e eles aí compram o presente que eles quiserem para a família, para as crianças. A gente tenta fazer uma coisa bem legal. Mas esse ano, nós estamos implementando um pouco mais. Que tal, nós ainda não temos, ainda falta preparar, nós vamos preparar umas caixas menores com as fotos destes missionários que são internacionais, para desafiar a igreja, quem sabe, a escrever cartões. Nossa, Marli, como você está velha? Estou velha mesmo, fiz 74 anos essa semana. Mas eu amo receber cartões. E o ano passado eu recebi esse cartão da família Oliveira, que está nos Estados Unidos, nosso pastor que está se preparando lá. E o que eu fiz? Eu deixei lá no meu criado mudo esse cartão, né, do Dani, da Elise, das crianças, porque aí eu lembro deles. Eu sei que não é o teu caso, você lembra sempre, mas eu esqueço. Então, eu ponho. Queridos, nós vamos providenciar também folhinhas para você, talvez, escrever. Se você eu não vou comprar cartão, não vou gastar dinheiro com isso, que ele vai por fora. Não pense assim. Invista. Pensa como um investimento de amor. Então, não só para os nacionais, você pode fazer essas cartinhas, mas para os internacionais e aqueles que têm endereço, porque tem alguns, dada a realidade do local onde eles estão, não é muito seguro. Mas nós vamos, de alguma maneira, fazer chegar a eles. Talvez você que é jovem esteja dizendo, vou mandar um e-mail, bem mais fácil, eu me sento lá na minha casa e faço. Se você prometer, não precisa escrever essa promessa, que vai fazer um e-mail bem bonito, com um layout bem bonito, você pode até mandar pelo e-mail. Não, agora é o WhatsApp, né? Eu sou antiga, estou dizendo, né? Você até pode mandar de forma virtual, mas uma coisa que você e eu não podemos é deixar de fazer. Porque isto faz parte daquilo que alegra o coração de Deus. Nós sermos fiéis aos nossos parceiros. A tua fidelidade e a minha não vem só pela oferta que você faz mensalmente. A tua fidelidade e a minha vem através da intercessão e de dizer, olha, você não me conhece, mas eu te conheço, porque eu estou lá na igreja. Até essa família nova, se ela voltar, ela pode também escrever uma cartinha para as crianças, porque isto faz parte do trabalho que o Senhor tem nos dado a fazer. Amém, queridos? Obrigado. Desculpe. Então, nós temos um desafio como igreja, né, até o último domingo, né, de novembro, isso, Marli? 27 de novembro. Então, até 27 de novembro, nós temos a oportunidade de orar, passar nas caixas ali. Lembra que é na recepção aqui do Salão Verde. Tá? Então, você olha, você pode passar lá, ver todas as parcerias. Ali vai especificar, como ela já explicou, tudo em relação à idade das crianças e tal. E você pode abençoar uma ou mais famílias missionárias nesse Natal.
E aí só um adendo, quando você sair não vai chamar o rapaz que está ali de Rubens, tá? Esse é o Marcos. O Rubens é o porteiro da noite. Ele está aqui durante a semana, durante o dia, mas aquele ali é o Marcos, tá? Joia. Agora eu vou orar então por isso aqui, e nós vamos ter o nosso momento também de intercessão. E no momento de intercessão, hoje nós vamos orar pelo Oscar. O Oscar ele está em casa, mas ainda está nesse processo de recuperação. Acredita-se que foi uma bactéria que deu na pele, né? E aí então ele está nesse processo de recuperação. Vamos orar pela nossa irmã Gabriele. Ela já está em casa, Gernot? A Gabriele ou está no hospital ainda? Está no hospital, ok. O influenza, né? Ela então foi internada, acho que ontem, e aí então ela está no hospital, lá no Nossa Senhora das Graças, e foi detectado que ela está com influenza, então vamos orar por ela. E a Flávia acabou de me informar então que a mãe da Adriane, né? Da Adriane, que nós oramos há alguns dias atrás, ela acabou de falecer. Então vamos orar também por ela, pela família, né? Pela Adriane, pela sua família. E para quem a conhece, então, seria uma oportunidade já de você mandar uma mensagem para ela. Se você não a conhece, mas se você quiser mandar uma mensagem, você pode procurar a Flávia depois que ela te passa o contato. Mas é importante nós lembrarmos também dessa família em oração, tá bom? Então vamos, e se você quiser colocar alguém diante do Senhor nesse tempo, você também pode fazê-lo. Vou te dar 30 segundos e depois nós oramos juntos por esses motivos. Senhor, nós te louvamos nesta manhã, porque, ó Deus, independente das nossas circunstâncias, nós podemos continuar acreditando de que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, de que o Senhor é Deus que está assentado no seu trono, governando a história, e nada sai do teu controle. Deus, temos famílias que hoje se alegram, temos famílias que hoje choram, temos famílias que estão apreensivas diante de situações de enfermidades. Senhor, mas eu oro para que nesta manhã o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa fortalecer a cada um desses irmãos e irmãs que têm passado por situações onde eles precisam de fé e precisam, ó Deus, de um renovo da sua esperança. Deus, nós queremos orar pela Adriane, pela sua família nesta manhã, pedindo a Deus que o Teu Espírito, Teu Santo e Doce Espírito possa visitá-los nesta manhã. Deus, sabemos que esse momento de perda não é fácil para uma família, mas nós acreditamos de que o Senhor, através do Teu Santo Espírito Consolador, pode não só visitá-los, mas consolá-los e manifestar a Sua graça sobre a vida desta família. E nós oramos sobre isto nesta manhã, para que sobre esta família venha a Tua graça e o Teu cuidado e o Teu encorajamento. Senhor, nós acreditamos verdadeiramente, ó Deus, de que o Senhor glorificou o Teu nome. Independente, ó Deus, muitas vezes do que esperávamos ou não, mas acreditamos na Tua soberania. Pai, por isso visita esta família nesta manhã em nome de Jesus. Deus, oramos também pelo Oscar, pedindo que o Senhor possa fortalecê-lo nesse dia, que o Senhor possa também fortalecer o seu sistema imunológico. Deus, e que ele continue respondendo positivamente ao tratamento, e guarda e cuida da vida dele, cuida também da Nuke, do seu emocional, do seu coração, dos seus filhos também, ó Deus, que o Senhor possa também encorajá-los nesta manhã. Oramos pela nossa irmã Gabriele, que está lá internada no hospital. Obrigado porque foi possível detectar o que estava causando, ó Deus, esse momento em que ela viveu nesses últimos dias. Oramos pela sua recuperação plena em relação a este vírus da influenza. Deus, e que também ela continue respondendo positivamente ao tratamento que ela tem feito.
Deus, pedimos que brevemente ela possa ter alta, ó Deus, e possa voltar para sua casa, mas oramos nesta manhã para que o Senhor a fortaleça, ó Deus, aonde ela está, em nome de Jesus. Deus, também oramos pelas nossas parcerias missionárias e pedimos para que nós, como igreja, possamos responder positivamente ao desafio que temos de abençoar a cada uma das nossas parcerias, através, ó Deus, dos nossos presentes de Natal, através dos cartões e bilhetes que serão escritos. Deus, que o Senhor possa trazer criatividade ao coração de cada um de nós, para que possamos, diante desse desafio que temos, ó Deus, poder abençoar de forma surpreendente a vida de cada um dos nossos missionários. E oramos por sabedoria ao conselho missionário, oramos por graça sobre cada um deles. Obrigado por esse conselho. Deus, pedimos que o Senhor os fortaleça também nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos ter, como nós avisamos no domingo passado, nós vamos voltar à nossa prática de oferta durante o culto. Você que nos visita, por favor, não se constrange, esse é um privilégio de nós da casa, tá? E então, esse é o nosso momento das ofertas, e lembrando que, nesse momento, você pode também ver os avisos da igreja enquanto ofertamos ao Senhor. Então, faça-o com alegria, esse é um momento também que nós temos para louvar ao Senhor. Então, vamos orar pelas ofertas, também já vamos orar pela escola dominical. Então, você, pai ou mãe, né, de crianças, você pode, ao final da oração, já levar o seu filho ali atrás, e ele será direcionado à sua salinha. Vamos orar, e oramos também pelo nosso preletor desta manhã. Senhor, obrigado, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que temos de ofertar. Obrigado pela fidelidade e provisão do Senhor. Deus, independente, ó Deus, muitas vezes da quantia, ó Deus, nós oramos pela generosidade no nosso coração, que possamos sempre lembrar da Tua generosidade sobre as nossas vidas. Deus, oramos por aqueles que hoje não têm condições, ó Deus, porque estão desempregados, porque estão vivendo situações difíceis, que o Senhor possa também reverter essa situação na vida de cada um, que eles possam buscar a Tua face e a Tua vontade, e na dependência do Senhor, que eles possam ver a Tua provisão sobre eles. Deus, nós oramos pela aplicação desses recursos, pedindo sabedoria, Deus, ao nosso administrativo, para que, diante dos desafios que temos, que eles tenham sabedoria na aplicação desses recursos. Deus, oramos também pela escola dominical, pedindo para que professores e alunos nesta manhã possam aprender mais do Senhor, conhecer mais do Teu caráter, ó Deus, e oramos para que o Senhor se revele às crianças e aos professores nesta manhã. Deus, pedimos por nós também que ficamos, para que, diante da Tua palavra, possamos não só ouvi-la, mas sermos desafiados e praticarmos aquilo que o Senhor requer de nós. Fala aos nossos corações, usa a vida do preletor desta manhã, usa a vida do Rodrigo para trazer a mensagem do Teu coração para as nossas vidas, capacita-o e usa-o com graça nesta manhã. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, escola dominical, vocês podem levar seus filhos lá atrás. E, Rodrigo, que Deus te abençoe nesta manhã.
Boa. Muito bom dia. Hoje eu levantei, daí eu fui me arrumar, né? Eu falei, tá chovendo, então vai estar bem vazio, vai ser tranquilo, assim. Brincadeira. É uma alegria estar aqui, mas também uma responsabilidade. Então, eu queria tirar alguns segundos para poder orar novamente com vocês, pedir que o Senhor me dê sabedoria, me capacite, para que a dependência dEle possa ser o meu instrumento. Vamos orar rapidamente. Deus, eu te louvo e eu te agradeço por mais uma oportunidade que temos de estarmos juntos. E eu te peço agora por esse momento da palavra. O Senhor conhece as minhas limitações, as minhas imperfeições. Mas eu te peço, Pai, que assim como durante essa semana, enquanto pensava sobre esse estudo, o Senhor falou comigo, que nessa manhã eu possa ser um instrumento usado por Ti, para que a Tua palavra seja pregada com verdade, seja pregada da maneira correta, Pai, que possamos sair daqui desafiados, a começar o meu coração, desafiados a uma vida, Pai, mais próxima daquilo que o Senhor deseja de nós. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus, amém. O trecho que nós vamos estudar hoje, essa manhã, o ano passado já tinha pregado com os jovens, e foi um texto que naquela época, preparando o estudo, mexeu muito comigo. E quando o pastor Robson fez o convite, eu primeiro tremi, e aí depois eu comecei a pensar assim, sobre o que falar. E fui voltando algumas anotações e relendo algumas coisas, e essa passagem, de novo, me marcou muito, falou muito, e então eu senti que seria adequado poder estudar mais uma vez e poder compartilhar um pouco dela com a igreja. Eu queria pedir que você abrisse em Lucas 9. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 17. Lucas 9, do versículo 1 até o 17, é o trecho que nós vamos estar estudando essa manhã. Eu creio que vai ser projetado também. Lucas 9, começando no versículo 1. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés, quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Então, eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos. Outros, que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse, João eu decapitei. Quem, pois, é esse de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Então, ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram, manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu, deem-lhe vocês algo para comer. Eles disseram, temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos, façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Amém? Deixa eu só fazer um ajuste aqui, antes que eu tenha um pronto agora sim. Nesse trecho, então, que a gente está lendo aqui de Lucas, Jesus está com os seus discípulos na região da Galileia,
uma região que é conhecida de Jesus e dos discípulos, é comum a eles ali aquela região. E nesse momento da narrativa, já começa a ter um maior clima de tensão no ar, se assim eu posso dizer. Os líderes religiosos começam a ficar mais incomodados, as multidões começam a ficar mais extasiadas, seja pelos motivos de querer proclamar, não, ele é o rei, ele tem todo o poderio e realmente a gente vai ter um novo reinado aqui, ou seja por ver os milagres e as coisas que Jesus fazia. Começa a ter um clima um pouco mais pesado, digamos assim, desse cenário. E diante desse contexto, Jesus realiza um dos milagres mais emblemáticos do seu ministério, que é a multiplicação de pães e de peixes. É um dos milagres de grande proporção. A gente está falando de 5.000 homens aproximadamente, sem contar crianças e mulheres. Alguns estimam uma multidão de mais ou menos 20.000 pessoas. É um milagre extremamente conhecido. É o único milagre que é relatado nos 4 evangelhos, com perspectivas diferentes, mas de maneira nenhuma conflitantes. Então, nesse contexto, nós temos esse clima esquentando. Herodes é mencionado aqui, começa a ficar o que está acontecendo, o que é isso que o povo tem comentado, que tem se passado nas ruas. E a gente vê Jesus realizando esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas nós conhecemos de cor e salteado o milagre da multiplicação. Se você cresceu na igreja, você já ouviu disso na escola dominical, já viu imagens, o flanelógrafo, esqueci o nome agora lá, né? Daí ficava o personagem caído assim, quando não gravava. A gente conhece esse milagre bastante. Mas eu queria, nesse primeiro momento, focar nos discípulos. Os discípulos, se eu posso dizer assim, eles são gente como a gente, imperfeitos, destemperados várias vezes. Jesus tem que, de novo, sentar e falar, vamos conversar? Deixa eu te explicar. São incrédulos, são gente como a gente, discípulo, né? É discípulo fazendo o que um discípulo faz. E não diferente disso, se você para nesse trecho que nós lemos e pensa só nos discípulos e vê a sequência dos relatos que se passam, você tem num primeiro momento Jesus comissionando os seus discípulos, dando autoridade a eles, todo o poder e autoridade para que eles fossem e partilhassem do ministério que Cristo estava desempenhando, realizando milagres, realizando curas e pregando e testemunhando o mesmo que Jesus estava fazendo. E pelo que nós lemos, foi extremamente proveitoso e os discípulos tiveram sucesso nessa missão. Tanto que Herodes fica perplexo com o que está acontecendo. O que é isso que está se passando? O que está acontecendo? Então, nós temos os discípulos comissionados por Cristo, indo nas vilas e por toda a região, pregando do Evangelho, testemunhando e realizando milagres e curas. E esses discípulos, eles retornam, falam com o mestre, contam tudo o que aconteceu, tudo o que se passou. E logo após esse versículo, quando eles vão para a região deserta, ali em Betsaida, e se deparam com uma situação onde existe uma multidão e falta comida, a gente vê os discípulos falhando. Mais uma vez, eles falham miseravelmente. Os mesmos discípulos que foram comissionados, que tinham acabado de realizar milagres e maravilhas, que voltaram entusiasmados contando para o mestre tudo o que tinha acontecido. A um versículo de distância, quando se deparam com uma nova situação de dificuldade, eles falham na frente do mestre. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, olhando essa linha, essa sequência de fatos, focando nos discípulos, eu queria compartilhar com vocês 3 pontos que, para mim, ficam evidentes na vida de um discípulo de Cristo e que nós vemos aqui sendo destacados. O primeiro ponto, ele já se mostra no versículo 1 e 2, que nós lemos, onde diz, reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade
para expulsar todos os demônios e curar doença, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. O primeiro ponto que é inerente à vida de um discípulo de Cristo é a ação. Um discípulo de Cristo, ele tem em sua vida a ação, ele age. Um discípulo de Cristo, ele não é passivo. Jesus comissionou os seus discípulos para que eles fossem e pregassem, e curassem, e testemunhassem. Jesus não comissionou os seus discípulos para, vai avisando que eu estou chegando para poder fazer. Existe uma ação por parte dos discípulos. O discípulo de Cristo, ele age. Um discípulo de Cristo, pensando nos nossos dias, não é alguém que, não, eu declaro a minha fé em Cristo Jesus, e aí você mensalmente paga o seu dízimo, que é um plano de inscrição, é tipo um Netflix. Então todo mês você paga lá a sua assinatura e está tudo certo. Você já está ali como um discípulo de Cristo, e Cristo está fazendo todo o resto. Um discípulo de Cristo tem ação. Existe ação, existe movimento na vida do discípulo. E nós vemos isso aqui. O segundo ponto fica logo em seguida no versículo 3. E disse-lhes, Jesus dizendo aos seus discípulos, não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Um discípulo de Cristo tem em sua vida a marca da dependência. Nós dependemos do Pai. Ele nos supre. Não é que Jesus vira para os discípulos e fala, aqui segue a lista para vocês do que vocês precisam levar. Como um acampamento, né? Levem 3 mudas de roupa, leve sua Bíblia, uma lanterna, bom humor, alegria. Geralmente tem isso na listinha, né? Ele fala, como você está, com a roupa do corpo, não leve mais nada, vá. Existe dependência por parte do discípulo para com seu mestre. Se a gente vai para Mateus, aquele versículo conhecido, né? Se até dos passarinhos, se das flores, do lírio do campo, Deus cuida, quanto mais dos seus filhos. Existe dependência. E o terceiro ponto é no versículo 7 e 9, que é um tanto estranho aqui se você parar para pensar na narrativa. Jesus está comissionando os 12, ele envia os seus discípulos e de repente surge Herodes no meio da história. Parece um tanto perdido. E o versículo diz, Herodes do tetrarca ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos. Outros, que Elias tinha aparecido. E ainda outros, que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse, João, eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Parece um tanto perdido aqui, mas se você ler, por exemplo, no Evangelho de Marcos, esse mesmo trecho, ele vai entrar em muito mais detalhes sobre essa situação de João Batista com Herodes. E fazendo um breve resumo aqui para você, João Batista ele se levantou contra Herodes apontando erros, colocando, você está agindo contra Deus, as suas ações estão afligindo aquilo que Deus entende ser o correto. João Batista se colocou como um servo de Deus, justo e fiel, expondo a Herodes aquilo que ele estava fazendo de incorreto. Um dos casos é que Herodes vivia com a esposa de seu irmão, Herodias, e João Batista colocava, se portava e publicamente mostrava para Herodes que isso estava incorreto. E por conta disso, e lá você tem mais os detalhes de como segue essa história, João Batista foi decapitado. João Batista foi decapitado não porque ele era um criminoso. Ele não foi decapitado porque ele era um homem fora da lei. Ele foi decapitado porque ele era justo e santo. Em Marcos diz que Herodes ele temia João, porque ele sabia que era um homem justo e santo. Esse terceiro ponto é que há um custo na vida de um discípulo. Não existe só uma ação de um discípulo de Cristo. Não existe só a dependência, mas existe um custo. E esse custo, no caso, João Batista pagou com sua própria vida. Então, nós temos
3 pontos inerentes à vida de um discípulo. E olhando os discípulos, eles partem para essa comissão, como eu comentei, eles realizam milagres, eles testemunham, eles retornam, contam para o mestre tudo o que estava acontecendo. E aí, na minha cabeça, cara, esses discípulos, eles estão craques. Eles estão caminhando junto com o mestre. Eles foram comissionados, eles ouviram da boca de Jesus, eles receberam autoridade, e quando eles voltaram, esses caras, eles são a nata dos discípulos de Cristo. É a Liga da Justiça dos discípulos. São os caras mais tops que existem. Só que, quando eles retornam e se deparam com a situação do milagre, como eu comentei, eles fracassam. E eles fracassam nestes 3 pontos. Se você voltar comigo, no versículo 12, ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se de Jesus e disseram: manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Os discípulos se esqueceram da ação que existe. Jesus, manda embora. Já está tarde já. A gente já fez o que tinha que fazer, agora manda essa galera embora. A gente está cansado. Eles se esqueceram que existe uma ação, existe um serviço. Aquela multidão estava ali sedenta. E eles falam: agora deu, né, Jesus? Avisa eles, fala: gente, obrigado. Por hoje foi, acabou. Eles se esqueceram que tem uma ação inerente na vida de um discípulo. E não só isso. Se você continua, Jesus então fala: então, deem-lhe vocês algo para comer. E os discípulos respondem: temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes. No Evangelho de João, eles dizem: há aqui um menino, um rapaz, que tem 5 pães e 2 peixes. O único que tinha uma mãe precavida. Ele falou assim: você vai lá para a sua excursão, leva uma comida. O único. Eu falei para a Júlia quando eu estava pensando isso aqui, se fosse nos dias de hoje, e eu fosse esse menino, os discípulos iam falar assim: Jesus, tem um menino aqui que tem 1 Doritos e uma passatempo. E aí ia ser Doritos para todo mundo. Os discípulos, eles se esqueceram da dependência. Jesus, a gente só tem 5 pães e 2 peixes. O que você está pensando? Veja, os mesmos discípulos que realizaram milagres, os mesmos discípulos que viram Jesus realizar tantas coisas, se deparam em uma nova situação. E Jesus fala: deem-lhe vocês algo para comer. E eles: mas Jesus, são 5 pães e 2 peixes. Olha quanta gente tem aqui. Os mesmos discípulos que foram comissionados e foram enviados, e Jesus disse: não levem mais nada, e foram sustentados. Eles se esqueceram da dependência no Mestre. E por último, nesse mesmo versículo, na segunda parte, eles dizem, temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. Eles esqueceram que existe um custo. Nesse caso, um custo financeiro. No Evangelho de Marcos, se eu não me engano, ele vai, Filipe, se eu não estou equivocado, ele vai falar assim: devemos gastar 200 denários para comprar pão e comida para toda essa gente? E se precisasse? E se Jesus tivesse falado sim? Existe um custo. E eles se esqueceram disso. Eu, por vezes, ouvindo pregações ou lendo sobre o povo de Israel no deserto, ou vendo situações com os discípulos, eu enxergo muito o meu coração nessas situações.
Parece que custa aprender, é fácil de esquecer. De esquecer que somos chamados para agir, somos chamados para depender do Mestre, somos chamados para arcar com um custo, se necessário. Gente como a gente, acabaram de voltar de uma missão de sucesso e falharam de novo. Mas, se eu terminasse por aqui, se a história acabasse por aqui, a gente sairia assim, poxa, mas e aí? E agora? Graças a Deus porque existe Jesus nessa história. Graças a Deus porque existe alguém aqui nessa história que age com toda a sabedoria, graça. Então, se nós olhamos os discípulos, agora eu queria focar em Jesus, nesse mesmo trecho. Se eu e você, assim como aqueles discípulos, fomos chamados para a ação, em Jesus, nós encontramos capacitação. Se você volta para o versículo 1, reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade. Existe capacitação no Mestre. Esses são os mesmos discípulos que, se você voltar para o começo de Marcos, quando Jesus está reunindo e começando o seu ministério, ele vai e diz, vou ler aqui o trecho: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Eu acho essa passagem incrível. Não existe um processo de convencimento. Não existe um processo de Jesus chegar e falar, deixa eu te apresentar qual que é o meu plano. Não existe um processo de, venha comigo, fica 3 dias e aí você decide se você quer ou não. Jesus chega e diz, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. E no mesmo instante, eles deixam suas redes, eles deixam o seu trabalho e seguem. Quando eles ouvem a voz do Mestre, essa voz carregada de autoridade, de poder e de graça, ela é irresistível. Não tem como você resistir à voz que diz, siga-me. E é esse mesmo Mestre, o Rei dos Reis, que capacita os discípulos. Vão, porque eu lhes darei autoridade e poder. Sigam-me, porque eu os farei pescadores de homens. Se os discípulos foram chamados para a ação, em Cristo eles encontram capacitação. Mas não só isso. Se, mais uma vez, você lê o mesmo trecho da multiplicação dos pães e peixes no Evangelho de Marcos, no versículo 31, diz assim: os discípulos haviam retornado e contando para Jesus tudo que tinham feito. E havia muita gente indo e vindo, ao ponto deles, os discípulos, não terem tempo para comer. Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Em Cristo, os discípulos encontram não apenas capacitação, mas encontram descanso. O Mestre conhece a limitação dos seus discípulos. O Mestre conhece as dificuldades dos seus discípulos. Ele conhece. E Ele oferece também descanso. Mais uma vez, se os discípulos são chamados à ação, em Cristo eles encontram capacitação. E em Cristo eles encontram descanso. Mas não para por aí. Se nós lemos no versículo 16 do capítulo 9, Jesus tomando 5 pães e 2 peixes e olhando para o céu,
deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que servissem ao povo. Os discípulos são chamados à dependência porque em Cristo nós somos supridos. Mestre, nós temos apenas 5 pães e 2 peixes. E Cristo pega esses 5 pães e 2 peixes e supre a necessidade de uma multidão. Mas é interessante que, se você reparar, Jesus não diz, Jesus não faz, tomando os 5 pães e 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e os partiu. E ele não coloca que em seguida falou assim, discípulos, senta aí então e vê como é que a coisa é feita. Ah, vocês estão achando que é pouco? Então presta atenção, deixa com o pai. Literalmente. Desculpa, gente. Não, se você para prestar atenção, em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Mesmo com a incredulidade dos discípulos, mesmo com a incapacidade deles diante da situação, Cristo, nós temos apenas isso. Ele dá graças, ele parte e ele entrega aos discípulos para que servissem ao povo. Ainda assim, o mestre usa os seus discípulos para suprir a necessidade da multidão. Se em Cristo, se os discípulos são chamados a uma vida de dependência, existe a certeza de que no mestre nós somos supridos. Não há dúvida. Se nós seguimos para o versículo 17, todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Pode ser uma incrível coincidência, mas sobrar 12 cestos, são 12 discípulos. Jesus não ia errar na matemática. Se em Cristo, se na vida os discípulos são chamados a uma vida com custo, no mestre eles encontram o sustento. O mestre não só supre, ele sustenta a vida do seu discípulo. Mas não para por aí. Se o discípulo é chamado a uma vida de custo, o mestre não apenas sustenta, mas ele dá o exemplo supremo. Hebreus 12, versículos 2 e 3 diz: Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Para nós, discípulos, o mestre não só sustenta, mas ele define o exemplo supremo de uma vida com custo ao morrer naquela cruz pelos nossos pecados. Como eu disse no começo, discípulo aqui é gente como a gente. E quando eu paro para ver essa situação, e eu fico pensando, o Evangelho de Marcos, por exemplo, João Marcos ali escrevendo o Evangelho, ouvindo da boca de Pedro, de alguém que estava presente nessas situações. E eu imagino a cabeça de Pedro recontando esse fato, e pensando assim, que tolo, como que a gente poderia duvidar do mestre? Da mesma maneira, eu e você tivemos o privilégio de um dia ouvirmos o chamado irresistível, dizendo: siga-me. Eu e você tivemos o privilégio de um dia levantarmos nossas mãos e falarmos: sim, eu quero ser um discípulo do mestre. Mas ao mesmo tempo, eu e você
falhamos. Várias vezes. E vamos continuar falhando até que um dia a gente possa morar ao lado do nosso Pai. Mas que diante de uma vida, de um discípulo, onde nós estamos, uma vida onde é inerente a ação, onde é inerente a dependência no Pai, onde é inerente o custo dessa vida, que diante de momentos de falha, que diante de momentos de dúvida, que diante de momentos de aperto e de tribulações, que eu e você possamos lembrar que no Mestre nós encontramos a capacitação, que no Mestre nós encontramos o descanso necessário, que no Mestre a minha dependência é suprida, não importa o quanto e não importa como, que no Mestre o custo que eu possa vir a ter, eu serei sustentado, mas que o maior custo que eu não teria condição de pagar, já foi pago pelo Mestre. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos capacite, que eu e você possamos ser discípulos, com os olhos atentos ao Mestre, prontos a agir, prontos a servir, com o coração sensível em confiar e descansar no sustento do Mestre, e tranquilos que o custo foi pago e qualquer outro custo que vier é tão pequeno comparado ao que o nosso Senhor fez. Vamos orar? Deus, eu te louvo e te agradeço porque a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Eu te louvo, Pai, porque acontecimentos tão antigos, tão distantes de nós no tempo, ainda nos ensinam, ainda nos trazem, Pai, os teus ensinamentos. E, Senhor, eu me coloco, Pai, junto com os meus irmãos, nós, discípulos, Pai, que ouvimos a tua voz, ouvimos o teu chamado e nos colocamos à disposição para te servir. O Senhor conhece as nossas limitações, o Senhor conhece, Pai, os nossos pecados, as nossas incapacidades e falhas. Mas, Senhor, capacita a cada um, Pai. Continua suprindo, continua com a tua mão trazendo graça, trazendo cuidado e sustento a cada um, Deus. Que os nossos olhos não se desviem para a direita ou para a esquerda, mas que tenhamos os nossos olhos fixos em Ti, o autor e consumador da nossa fé, o exemplo supremo, Pai. Que possamos caminhar dia a dia com o coração disposto, que possamos dia a dia batalhar, Pai, contra o nosso pecado, nos esforçando por uma vida de ação, de serviço, de dependência, e nos colocando à disposição com um coração sincero, a arcar com o custo pelo Teu Evangelho, Pai. Eu te louvo e agradeço porque o Senhor é maravilhoso. Eu te louvo e agradeço porque és o meu mestre, és o nosso mestre e nunca falhas, Pai. Muito obrigado, Deus. Abençoa-nos no restante desse dia. Em nome de Jesus. Amém. Eu terminei rápido, hein? É isso. Deixa eu dizer obrigado, Rodrigo. Obrigado pela palavra. E sempre é muito especial a gente ouvir a palavra de Deus e esse desafio que a gente, como discípulo, a gente se identifica tanto, né? E eu quero convidá-lo, você também, para o culto da noite. Eu estou ainda me preparando e sofrendo diante daquilo que Deus pode nos trazer como palavra, mas hoje à noite eu quero compartilhar, especialmente focar 2 versículos que o discípulo Paulo coloca ali em Romanos, quando diz assim:
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas, quando eu, discípulo, tenho expectativas que parecem estar sendo frustradas, tudo mesmo coopera para o bem? Realmente, não tenho lutas que me amedrontam, me assustam? Quando a gente vê esse relato dos discípulos, eu fico pensando, como é fácil a gente julgar os discípulos, porque a gente sabe o final da história, né? Mas se fosse você lá no meio da história, que Deus nos ajude a sermos discípulos fortes e fiéis que confiam no Senhor. Deus te abençoe até a noite. Se você não puder estar com a gente aqui, que você nos acompanhe pela internet e que Deus esteja contigo, fortalecendo teu coração essa jornada como discípulo do Senhor. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pela palavra. Deus te abençoe.